Então, nós vamos para mais uma apresentação de trabalho, que tem o título Relações de Variáveis com o Desempenho de Estudantes na Educação Profissional, EAD. Possui como apresentador e autor Eduardo Dalcin e também a doutora Ilse Abeck. E está vinculado ao Instituto Federal de Farroupilha, campus Santo Augusto. Olá, pessoal. Um prazer, então, fazer parte novamente do CENID. É a segunda vez que eu participo. Então, vou abordar um pouco aí de um projeto de pesquisa de doutorado, né, vinculado ao programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Santa Maria, com a orientação da professora doutora Ilse Apeg. Esse trabalho, então, ele aborda as relações de algumas variáveis com o desempenho de estudantes na educação profissional, mais precisamente no curso técnico subsequente modalidade à distância do Instituto Federal Farroupilha. Dentro da introdução deste trabalho, como eu falei anteriormente, ele faz parte de uma pesquisa de tese de doutorado, e onde esse primeiro ciclo, que foi o ciclo 1, correspondente à pesquisa de ação diagnóstico, que é esse trabalho que eu apresento agora no CENID. Esse trabalho ele foi realizado durante os anos de 2018 e 2019, né, com a intenção, então, de trabalhar uma pesquisação, né, trabalhando com 4 etapas, conforme a figura aqui, né, que dá para observar no ciclo 1, com a função de trabalhar a ação, reflexão, ação do processo educativo e investigativo. Então, essas 4 etapas, elas são classificadas primeiramente pelo planejamento, onde organiza-se todas as ações da pesquisa. Posteriormente, passa-se para as ações, guiadas pelo planejamento, e as observações, né, com a função de documentar todos os feitos dessas ações, proporcionando assim uma base documental importante posteriormente para as reflexões finais. Então, o processo de observação constitui-se na coleta de dados. E finalizando, a reflexão, que são as análises finais dessa pesquisa, que trabalha com o movimento retrospectivo, apontando alguns aspectos problemáticos da ação implementada, principalmente com auxílio dos registros efetuados durante a etapa das observações. Posteriormente, esse trabalho está dando continuidade, né? Estamos trabalhando atualmente nele. Nesse momento, agora no ano de 2020, nós estamos trabalhando com a intervenção, processo de intervenção, participação em algumas disciplinas da modalidade EAD, para justamente entender melhor como ocorre essa relação entre essas variáveis com o processo de ensino-aprendizagem dentro da modalidade EAD. E por último, o ciclo 3, que será realizado em 2020 e 2021, né, onde será defendida a tese, que é o desenvolvimento de um modelo estrutural que justamente vai trabalhar do modo mais aprofundado as relações dessas variáveis. O objetivo dessa pesquisa é analisar a relação de algumas variáveis, né, dentre elas interação, interatividade, motivação do estudante, fluência digital, infraestrutura, idade e gênero, com o desempenho desses estudantes na educação profissional modalidade EAD. As motivações dessa pesquisa foi justamente conhecer um pouco melhor o perfil do nosso estudante EAD, da instituição, do IFFAR. Pesquisas anteriores mostraram, já com alguns dados mais gerais, que é um perfil de estudante diferenciado, geralmente estudante de cidades localizadas no interior do estado do Rio Grande do Sul e distante das principais instituições de ensino do estado. Então, justamente através desses dados, procurar aprofundar um pouco mais, né, principalmente o processo de ensino-aprendizagem dentro da modalidade EAD, utilizando
o ambiente Moodle como ambiente virtual de ensino-aprendizagem, e com isso auxiliar não só a equipe gestora, mas também professores, né, na tomada de suas decisões, visando o aprimoramento aí dos recursos e ferramentas de interação, interatividade e acompanhamento do estudante no Moodle. Eu trago aqui algumas fundamentações teóricas utilizadas nessa pesquisa, né, em parte dessa pesquisa. A gente traz alguns autores aí importantes e com estudos significativos dentro da modalidade EAD, como, por exemplo, Michael Moore, através da teoria da distância transacional, trabalhando aí a distância entre professor e estudante, complementando que não é somente uma questão geográfica, mas também uma questão educacional e, de certa forma, também psicológica. A gente traz também alguns estudos referentes à fluência digital de Seymour Papert, né, onde trabalha a questão das habilidades digitais dos estudantes. Então, a gente trabalhou nessa pesquisa 3 capacidades de habilidades digitais do estudante: as capacidades de compreensão, referente à compreensão das tecnologias, conhecimentos básicos de sistemas operacionais, editores de textos, planilhas eletrônicas, navegadores webs e Moodle; a capacidade de produção de conhecimento utilizando as tecnologias digitais, através da produção de arquivos, organização da informação dentro de um sistema operacional, produção de textos, planilhas e gráficos; e a capacidade de reprodução do conhecimento, que é o compartilhamento da informação, né, representada através de compartilhamento de arquivos, web e e-mail, uso do e-mail, uso do compartilhamento de dados nas redes e também nas redes sociais. E por último, o Vygotsky, que trabalha aí muito forte, né, e o nosso estudo se identifica muito com isso, através da teoria sócio-interacionista, colocando a interação entre estudante, professor, tutor, como um dos pilares principais da IAD, e essa abordagem sócio-interacionista está muito vinculada intrinsecamente com a IAD, pois é um dos elementos principais desse estudo nosso também, como eu falei anteriormente, é a interação entre professores, estudantes, tutores, para que ocorra a produção do conhecimento no processo de ensino e aprendizagem. Dentro dos materiais e métodos, a coleta de dados, foi utilizado relatórios de acompanhamento dos estudantes, dentro das variáveis de interação, que trabalha aí os recursos que exigem a intersubjetividade entre os sujeitos da IAD, representados pelos professores, tutores e estudantes. Então, a gente monitorou o acesso dos estudantes em relação a alguns recursos de interação dentro do Moodle, como, por exemplo, o chat, o fórum, a ferramenta Wiki, glossário. Dentro da variável interatividade, a gente trabalhou o acesso aos arquivos, ou seja, o acesso à tecnologia, aquilo que não tem a troca de informação entre sujeito e sujeito, mas sim entre sujeito e tecnologia, como, por exemplo, o acesso ao portfólio de arquivos que o professor disponibiliza no Moodle e os logs de acesso do estudante no ambiente. Apesar também dessas 2 variáveis, a gente trabalha com mais algumas outras através de um questionário online que foi distribuído para os estudantes, onde a gente coletou aí informações referentes à idade, ao gênero, um questionário referente a algumas questões ligadas à motivação intrínseca, né, a motivação extrínseca, a fluência digital e a infraestrutura. Esse questionário em si, ele baseou-se, então, foi baseado, então, dentro da variável de interação e interatividade, através das atribuições do estudante em AD, de acordo com o PPC do curso, né, estabelecido pelo IFFAR, a fluência digital, de acordo com estudos propostos por Kuhl em 2010, e uma dissertação de mestrado efetuado por Braga em 2015. A motivação, o questionário foi elaborado através de estudos referentes a estudantes da educação profissional, que é o nosso foco, o nosso alvo, realizado pelos pesquisadores Elliott Trash em 2002, Walters em 2004, Lepper em 2005, com algumas adaptações do autor aí focados na modalidade EAD.
E por último, a variável infraestrutura, que foi baseada nos referenciais de qualidade para modalidade EAD, né, realizadas pelo MEC em 2014. A análise de dados foi utilizado medidas descritivas, né, regressão linear múltipla e coeficientes de correlação, utilizando aí o gráfico de dispersão de dados para trabalhar a amostragem desses resultados. Eu trago aqui alguns resultados obtidos na pesquisa, né, eu destaquei em vermelho aqui alguns pontos interessantes referentes à média da idade, né, onde se constata que se trabalha com estudantes de uma idade bem avançada, se for pensar em curso técnico subsequente, em torno de aproximadamente 37 anos. Esse nosso estudante também dá para verificar que ele possui uma motivação intrínseca maior que a motivação extrínseca, né? Através dos relatórios obtidos pelo questionário, a gente viu que o índice da motivação intrínseca é bem mais forte que a motivação intrínseca dos estudantes. Então, eles estão motivados mais intrinsecamente a dar aí andamento a seus estudos. A infraestrutura disponível também é uma variável importante destacar. Em torno de 70% dos recursos disponíveis referentes à infraestrutura estão sendo utilizados pelos estudantes. Os estudantes apresentaram um desempenho, de certa maneira, satisfatório, acima da média, né, possuindo uma média em torno de 72,2. A interação e interatividade, elementos muito importantes e que ditam o sucesso da EAD, né, eles precisam ser melhorados. Por quê? Porque 54,4% dos recursos disponíveis no ambiente foram acessados pelos estudantes. E apenas 48% dos recursos referentes à interatividade também foram acessados pelos estudantes. Então, são índices que precisam ser melhorados aí, e os professores precisam fazer, né, com que o aluno, sei que muitas vezes é difícil, mas que participe mais do processo da interação e interatividade. E a fluência dos estudantes, eles estão classificados dentro de um nível intermediário, se referindo à média geral, né, obtendo aí uma média de 55,4. Então, alguns índices, algumas medidas descritivas que traz resumidamente alguns dados importantes referentes a essas variáveis de estudo. Posteriormente, eu trago um registro aqui do histograma da frequência da idade. Dá para perceber também aqui a abrangência da idade do estudante. Ele começa em 19 anos e vai até quase 75 anos de idade, então ele abrange uma faixa de idade bastante significativa, bastante ampla, e a gente pode perceber também que a maioria de nossos estudantes, eles estão dentro da faixa dos 26 aos 40 anos de idade. Então, esse é o público, né, principal do nosso estudante, da idade dos nossos estudantes. Dentro da distribuição dos estudantes, referindo-se aí às gerações, né, as famosas gerações digitais aí, 75% dos estudantes, eles são nativos digitais, e 25% imigrantes digitais. Posteriormente, tem o registro da frequência de notas. Também a maioria dos estudantes possuem uma nota dentro do intervalo em torno de uma média 7, né, e a maioria deles com notas superiores a esse intervalo de notas. E ao lado aqui o gráfico de dispersão de dados que mede a relação entre desempenho e idade. Então a gente pode ver aqui, claro que com uma relação ainda positiva um pouco fraca, mas gera alguns indícios que existe uma pequena relação, né, entre desempenho e alunos com idade maior. Né. Esse outro gráfico traz a distribuição dos estudantes. Fato importante, 73% do nosso estudante ele é do público do gênero feminino, né, apenas 27% masculino. Esses dados também confirmam a pesquisa institucional realizada anteriormente, onde uma das principais motivações do estudante buscar a EAD
é justamente entrar no mercado de trabalho ou melhorar, né, procurar um emprego com condições melhor, um emprego melhor. Então aí o público feminino se destaca na procura desse curso na modalidade EAD. As medidas descritivas enquanto ao gênero também elas estão bem uniformes, pode ver que tanto o público feminino e masculino eles possuem quase os mesmos índices, referindo-se à idade, a motivação intrínseca e a motivação extrínseca, né, bem dizer a mesma, os mesmos índices. O nível de fluência digital, público masculino um pouquinho maior, né? A média da interação do público feminino é maior dentro do ambiente, já a média de interatividade do público masculino é superior, e o desempenho eles estão, né, quase iguais. O público feminino aí registrando aí um desempenho um pouquinho melhor que o público do gênero masculino. Nesse outro gráfico, o nível de fluência, né, eu trago aqui a classificação referente à fluência digital do estudante. Né, o nosso estudante possui 62% de fluência avançada, 37% intermediária e apenas 1% de nível básico de fluência digital. E aqui a relação fluência e desempenho. Né, repare que é um gráfico descendente, registrando aí um coeficiente negativo, ou seja, apesar de ser fraco, né, ele aponta que a fluência não tem uma relação com o desempenho, ou até em alguns casos prejudica. Né. Em pesquisas anteriores, isso traz algumas considerações importantes, que nem sempre o aluno que tem fluência digital ele vai ter um desempenho melhor. Ele pode, claro, ter uma facilitação na hora de produzir, né, de trabalhar dentro do ambiente utilizando as tecnologias, não, mas não necessariamente que essa habilidade vai trazer frutos depois no seu desempenho final. Aqui é como foi efetuada a análise das medidas referentes à fluência digital, onde mediu-se as 3 capacidades, né, referentes à habilidade digital, a capacidade de compreensão, produção e difusão do conhecimento, né, do conhecimento digital, no caso do uso do recurso digital. Né, reparem que a média de acertos, erros e as médias das notas obtidas nessa avaliação, elas foram quase iguais. Né. Uma pequena um destaque aqui, a parte da compreensão, eles obtiveram uma média melhor na parte de compreensão das habilidades referentes à fluência digital, mas quase apresentando os mesmos índices. Travou para mim aqui, só um momentinho. Ok. Quanto à infraestrutura, eu trago alguns índices aqui, né, que foram levados em contas na análise da infraestrutura de acesso aos recursos por parte dos alunos. Destaquei 2 índices aqui. O índice 9, que trabalha a questão do uso de pacote de dados, o acesso à internet utilizando o smartphone, né, o item 9, onde os estudantes apresentaram 66,3% de acesso. Isso aí é um índice que precisa ser melhorado, né? Porque a mesma pesquisa realizada em 2018 a nível de Brasil, realizada pelo cetic.br, apontou que o uso de pacote de dados disponível no Brasil é em torno de 97% da população. Então aqui o item 9 registra que o nosso estudante tem, né, 66,3% dos estudantes têm acesso ao pacote de dados móvel. Logicamente, uma das justificativas seria porque a maioria desses estudantes estão, como eu falei, localizados no interior do estado do Rio Grande do Sul, onde o acesso ainda ao pacote de dados é limitado. E o item 10 também, que é o uso do recurso de webconferência. Né? Ainda 43,8% dos estudantes utilizaram esse recurso durante as aulas na modalidade à distância. Então, é um recurso que potencializa o processo de ensino-aprendizagem, é um recurso importante e que precisa fazer
com que o nosso aluno, né, que o nosso professor use esse recurso. Claro que a gente sabe, como eu falei anteriormente, que como alguns polos estão localizados em cidades do interior, né, e como o processo de webconferência exige uma qualidade de banda, né, uma taxa de transferência satisfatória, muitas vezes os polos se torna inviável utilizar esse recurso nos polos de educação à distância. Trago posteriormente, então, alguns gráficos de dispersão de dados referentes à interação e interatividade. Né? Reparem a importância do processo de interação com o desempenho, né? A relação positiva que esse gráfico gera, registrando aí, gerando evidências que a interação tem uma relação positiva com o desempenho dos estudantes. A interatividade também, apesar da faixa linear do gráfico estiver um pouco mais abaixo, né, um coeficiente menor, ela também aponta e registra uma relação positiva com o desempenho do estudante. Algumas medidas descritivas que eu trago e que destacam, como eu falei no tópico da motivação, né, reparem que todos os índices que apontam a quantidade da motivação, como a média, a mediana, os valores mínimo e máximo, o aluno possui uma motivação intrínseca maior do que a motivação extrínseca. Então, ele está motivado mais intrinsecamente nos seus estudos. Relações da motivação intrínseca e a motivação extrínseca com o desempenho do estudante. Reparem que a motivação intrínseca ela apresenta uma ascendente, uma relação positiva, e a motivação extrínseca quase nula. Né? Ela não altera nada, ou seja, ela não influencia o desempenho do estudante. Algumas discussões importantes para se trazer, né, no que se trata de todo o levantamento de dados obtidos na pesquisa, e eu registro aqui quais variáveis tiveram coeficientes positivos com a variável desempenho. Então, a variável motivação intrínseca foi uma das que teve um coeficiente positivo maior, posteriormente interação, interatividade, idade e infraestrutura. E as que apresentaram coeficientes negativos com a variável desempenho foi o sexo, né, o gênero do estudante, a motivação extrínseca e a fluência digital. Tá? São variáveis que não têm uma relação, né, não geram evidências estatísticas de ter uma relação direta com o desempenho. Algumas considerações parciais que se pode trazer nessa pesquisa. Eu coloquei parciais que, como ela está em andamento ainda, ela será ampliada e será aprofundada. Eu trago alguns índices estatísticos interessantes aqui, como R ajustado, que ele apresentou o valor de 0,38. O que isso significa? Que as variáveis utilizadas no estudo, motivação intrínseca, extrínseca, gênero, idade, infraestrutura, interação, interatividade e fluência digital, explicam aproximadamente apenas 38% da variabilidade do desempenho dos estudantes. Isso são, claro, que evidências estatísticas. Como o R ajustado, R ao quadrado, ele é próximo de zero, significa que grande parte da variação do desempenho não é explicado linearmente pelas essas variáveis independentes, que são essas variáveis que foram utilizadas no estudo. Né? As variáveis independentes relacionadas com a variável dependente, que é o desempenho do estudante. Destaco aqui, né, que é oportuno um estudo com um número maior de variáveis, para justamente, né, permitir que se aumente o valor do R ajustado e, consequentemente, aumente o índice de participação dessas variáveis na variabilidade do desempenho dos estudantes, que é o propósito final dessa pesquisa. Com isso, né, com esse pré-diagnóstico, ele serviu de base para a tese, porque depois, lá no ciclo 3, com o uso de um recurso estatístico de modelagem estrutural, que é
um método mais sofisticado, mais apurado e mais atual, né? O que será feito? Será ampliado o número de variáveis. A gente ampliou consideravelmente o número de variáveis utilizadas. A gente vai menosprezar aquelas que não tiveram um índice positivo, ou seja, que já foi comprovado estatisticamente, que não tem uma relação direta com o desempenho. Então, com esses resultados, nós vamos ampliar o número de variáveis no estudo, né? Estamos realizando uma intervenção na disciplina para ter também um caráter mais qualitativo, né? De como se comporta o estudante, né? De como eu posso potencializar enquanto professor, né? Porque uma das características principais da pesquisa-ação é o estar incluído dentro desse processo investigativo, né? De eu estar sujeito nessa pesquisa, de fazer parte dessa pesquisa. Então, essa intervenção que eu estou realizando enquanto professor vai me permitir obter algumas reflexões importantes de caráter qualitativo, né? No viés quantitativo, a gente já está usando esses métodos estatísticos que vai nos dar elementos, né, quantitativos importantes para a pesquisa. Mas isso não basta. Quando se trabalha com educação, a gente sabe que o aspecto qualitativo é muito importante. Então, essa intervenção vai permitir que nós aprofundemos os estudos, né, e permite também nós, dia a dia, através dos recursos de interação do ambiente, poder conhecer ainda melhor o nosso estudante, principalmente dentro de como ele se comporta dentro do processo de ensino-aprendizagem no Moodle. E como eu, enquanto professor, posso usar da melhor maneira os recursos de interação e interatividade para que o aluno participe mais e, consequentemente, possua lá no meu objetivo final da minha disciplina, que é diminuir a evasão, que é um termo importante também na EAD, mas, acima de tudo, também fazer com que o aluno possua uma boa aprendizagem e um bom desempenho. Tá? Então, com o uso de toda essa estrutura metodológica e também no ciclo 3, com métodos estatísticos, como eu disse anteriormente, mais robustos, mais sofisticados e mais atualizados, eu acho que a pesquisa vai trazer algumas considerações muito significativas do que diz respeito à modalidade EAD. E a modalidade EAD vem numa hora muito importante, né? O uso das tecnologias vem num momento muito oportuno, porque hoje estamos vivendo, né, um isolamento social, e a gente vê como é importante o professor estar preparado, principalmente, para usar essas tecnologias. Então, eu finalizo esse trabalho dando parabéns a toda a organização da equipe do CENID, né, que teve que mudar todo o seu planejamento, todo o seu cronograma, né, e fazendo com que esse seminário não deixasse de acontecer. Tá? Eu deixo, então, o parabéns à equipe ali, a Fernanda e o Ricardo, que fizeram um trabalho muito interessante hoje, muito planejado, para que nós pudéssemos estar aqui e trazer um pouco de nossas pesquisas e compartilhar para todos os participantes. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Eduardo.